Olá, querida alma. Hoje eu vou te contar como que o desespero do meu divórcio salvou a minha vida. Eu sou Helena Lima e eu experimento hoje a saúde, a paz, o equilíbrio e a liberdade. Somente nos últimos 19 anos, porque eu consegui realizar os meus grandes sonhos, como por exemplo, voltar a estudar, fazer uma viagem de mochila pela Ásia, pela Europa, pelo Oriente Médio, onde eu tive o prazer de conhecer Jerusalém. Lá em Israel, sem saber falar nenhuma língua a não ser a minha. E conheci também 35 países, sozinha. Então, desde a infância, a minha história ela é recheada de muita superação. Eu tive que me virar para ajudar em casa, não só eu, como todos os meus irmãos, pois nós viemos de uma família de eu mais 17. E desses 17, 12 a gente saiu do interior, junto com a minha mãe. Eu me recordo que foi no dia do meu aniversário de 11 anos. Foi dentro do boleia de um caminhão e eu me lembro como se fosse hoje. E nós tivemos que lutar muito. Eu, com 12 anos de idade, eu já trabalhava como empregada doméstica, para ajudar em casa, claro. Quando eu estava com 17 anos, meu primeiro namorado ele suicidou. E eu fui acusada pela família dele de ter sido a culpada pela tragédia. Aos 20 anos, eu me casei. Aos 21, eu tive o primeiro filho e aos 22, o segundo filho. E aos 39, iniciou o processo conturbado do meu divórcio. Mas eu já não me sentia muito bem nessa época, fisicamente, nem tão pouco emocionalmente. E os sintomas já estavam aparecendo. Com o tempo, eu tive depressão, síndrome de pânico, sem tratamento e nem diagnóstico. Porque a corrida pela sobrevivência era grande e foram aparecendo sintomas novos. Eu tomava um medicamento, aparecia outro, eu tomava outro. E foi uma luta. Eu vivia em médico, minha agenda era cheia de médico. E enquanto eu lutava, um belo dia eu desmaiei na rua. E somente após uma grande investigação foi que finalmente veio o diagnóstico, que era uma doença rara e grave. Essa doença é na hipófise, chamada célula turca. E eu tinha também prolactinoma, que é um tumor no cérebro também na hipófise. E foi realmente muito difícil, muito sofrido, muito doloroso para mim. Até uns anos atrás eu chorava muito quando eu me recordava disso. Foi realmente muito difícil. Eu fiquei arrasada com o diagnóstico. Eu me senti impotente. Eu desmaiava no final já em qualquer lugar. E em qualquer lugar que eu estivesse. E ainda para completar, eu tinha uma colite ulcerativa que me fez passar por incontáveis constrangimentos. Eu errava a porta do meu apartamento, meu equilíbrio estava comprometido e limitado. Este foi um período de minha vida em que ocorreu de uma só vez uma avalanche de acontecimentos, todos conturbados, que incluiu o divórcio e o falecimento dos meus pais. Foram 4 a 5 anos de muito sofrimento. Eu simplesmente não tinha mais energia nem para pequenas caminhadas. E como consequência, eu fui definhando. E no final eu perdi quase 15 quilos, em poucos meses. Eu passei por inúmeras cirurgias. Eu cheguei a ingerir, nessa época, eu me recordo bem, 17 medicamentos de tarja preta. Eu vivia como um zumbi, sem vontade de fazer nada. E quando eu tentava fazer alguma coisa, o síndrome do pânico vinha e eu largava tudo e voltava correndo para casa. Mas eu não tinha energia verdadeiramente para nada. Diante de tudo que estava acontecendo, eu decidi então fazer o que alguns médicos haviam me sugerido. Eu me mudei para o litoral. Eu já estava sem esperança. E eu não queria que meus filhos assistissem ao meu fim. Eu queria morrer com dignidade. Eu não tinha mais dúvida que eu ia morrer em pouco tempo. Em uma das inúmeras idas e vindas ao pronto-socorro, no Hospital de Vitória, que foi para onde eu me mudei, no meio de uma forte crise de asma, eu clamei por socorro no pronto atendimento de um desses hospitais. Foi quando uma médica pneumologista
coincidentemente largou tudo e veio ao meu socorro. E ela se comoveu com a minha história, porque eu chorava compulsivamente. E me levou até uma amiga dela, endocrinologista, ela pessoalmente me levou, que havia chegado recentemente de um congresso, onde havia sido apresentados a ela um caso idêntico ao meu. E ela foi um anjo, as duas, aliás. Um anjo que Deus me enviou e ali eu enchi de esperança. E o amor pelos meus filhos me invadiu naquele momento. E ela iniciou em mim um tratamento com um medicamento que chama de GH, que nada mais é que é o hormônio de crescimento. Nesta época, havia um enorme preconceito em relação ao GH, preconceito e protocolo. E eu conheci o medicamento e poucos dias submetida a esse tratamento eu fui recuperando a força. As forças foram voltando, suficiente para eu reagir. E a minha vontade de viver voltou com força total. Era muito maior do que o desgaste e os constrangimentos com o tratamento. Pois eu precisava levar na bolsa gelo, seringa, álcool e etc. Nos aeroportos eu era parada, pois tinha que apresentar relatório médico comprovando a doença. E eu aplicava em mim todos os dias uma injeção. Eu só pensava em retornar minha vida com meus filhos, que eram um pouco mais de adolescentes, e essa doença roubou nossa convivência. Mesmo com limitação da memória devido aos efeitos colaterais dos medicamentos, eu decidi voltar a estudar. E foi quando iniciei psicanálise e teologia, e os anos passaram, até que em 2010 uma amiga me apresentou a homeopatia, e foi amor à primeira vista. Cursei homeopatia no Brasil, através da Universidade Federal de Viçosa. Até 2014, neste mesmo ano, eu iniciei uma especialização no curso semipresencial, aliás, o primeiro e único curso semipresencial no Brasil, do programa Erlane, do professor Jorge Vitocas. Essa escola, ela funciona na ilha de Alonsos, na Grécia. E o professor Jorge Vitocas, ele é reconhecido internacionalmente por reviver a homeopatia clássica. 5 anos de estudo, dedicação de até 15 horas diárias, eu não me cansava de estudar. E quanto mais eu estudava, mais eu amava a homeopatia. E mais os ensinamentos do professor Jorge Vitocas, que para mim foi um mentor. Foi assim, um divisor de águas. Eu fui impactada quando eu compreendi que a origem das doenças nada mais é do que um desequilíbrio da nossa energia vital. É como se a gente tivesse afastado da nossa alma. E foi um momento desafiador para mim. Foi uma das vezes que eu fui lá para a ilha de Alonsos, acabou o gelo do meu remédio. E aí eles me negaram. Eu pedi gelo no meio da rua, nos postos de gasolina, nos restaurantes, foi negado. E eu saí andando no meio da rua chorando, desesperada, mas determinada a aprender mais. E ali eu concluí a minha transformação pessoal e a cura, e que eu iria estudar muito e eu iria conseguir ficar livre desse remédio que tanto me ajudou, que tanto eu honro, mas eu poderia um dia despedir-me dele. E não deu outra. E o meu processo de cura foi tanto física como emocional quanto mental. E o foco do equilíbrio energético foi primordial para mim. Bom, aí foi a integração das terapias complementares, né, que na mesma época eu fiz constelação familiar, depois PNL, hipnose, o estudo do Reiki. Também aprendi o Reiki, logo o Reiki acho que foi a última coisa que eu aprendi. Todas essas técnicas juntas me ajudaram muito. E com o tempo fomos suspendendo e reduzindo a medicação alopática, sob supervisão médica, lógico, da minha médica, para garantir a segurança do processo. E não demorou muito para suspender tanto o hormônio do GH quanto o hormônio da tireoide.
eu fui só me transformando, me transformando. Hoje, aos 68 anos de idade, eu me sinto pronta para fazer aquilo que Deus sonhou para minha vida. Reconhecer meu propósito. E hoje a minha grande missão é pegar todo esse sofrimento e fazer dele algo de muito bom para outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que eu. E também o meu propósito é divulgar muito a homeopatia e as terapias, pois eu devo muito a todas elas. E principalmente a homeopatia clássica. E honrar todas as pessoas envolvidas que fizeram com que a homeopatia viesse ao Brasil e chegasse até a mim. E o sonho de Deus, eu tenho certeza, que é a alopatia e a homeopatia juntas, unidas, uma complementando a outra, e que a medicina convencional entenda que falar de doença é fácil, mas de doente é difícil, pois somos complexos. E aí, se minha história ressoou com você, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal. Aqui nós vamos continuar essa jornada juntas, explorando temas que me ajudaram e que irão te ajudar também, todos focados em trazer luz para a nossa alma, para a nossa vida. Como eu disse, eu sou Helena Lima e eu estou aqui para caminharmos juntas na trilha do auto-amor, do autoconhecimento e da espiritualidade. E hoje, ao olhar para trás, eu vejo que cada desafio enfrentado me trouxe uma lição. A jornada pela cura, através da homeopatia, não foi apenas física, mas também uma transformação da alma. Aprendi que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é fundamental e que a força para superar reside dentro de cada um de nós. Não importa quão difícil seja o seu caminho, sempre há uma luz. Sempre há uma luz no final do túnel e a cura começa quando encontramos essa força interior. Pois acredite e confie nesse processo, confie no processo da sua vida. Esteja atenta. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você.